A sua margem está na média, o seu estoque está na média, a sua ruptura está na média. Isso significa que está tudo bem com a sua farmácia? Não necessariamente. E pode ser que esteja tudo muito mal. No programa de hoje, o meu convidado vai te mostrar por que estar na média pode fazer você perder muitas oportunidades. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, que bom ter você aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal das Coferd no YouTube. Este é o Ed Farmácia, o seu programa semanal de entrevistas sobre temas do varejo farmacêutico. Toda terça-feira, 19 horas, eu, Viviane, estou aqui com um novo convidado para trazer ideias, insights para a gestão da sua drogaria. E aproveita que você está aqui, é aquilo que eu peço sempre. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Isso é bom para você porque assim você não perde nenhum conteúdo novo que a gente publica aqui. Se você preferir, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. Como eu disse na abertura do programa, tem muito dono ou dona de farmácia que se contenta em estar na média. Margem na média, estoque na média, ruptura na média, mas na verdade a sua farmácia pode estar perdendo muitas oportunidades por ter esse pensamento. E está aqui comigo hoje o consultor especialista em varejo, fundador da Inteligência 360 e professor e pesquisador do Centro de Estudos em Varejo da Fundação Getúlio Vargas, Olegário Araújo, para falar para você por que não é muito bom estar na média. Olegário, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Olá, Viviane, é um prazer estar aqui com você nesta oportunidade e uma grande satisfação poder estar falando de varejo com você e com todo o seu público. O prazer é todo nosso. Bom, já quero te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que você acha que pode ter interesse no tema que a gente vai discutir aqui hoje, tá bom? Olegário, conta pra gente que negócio é esse de média, de falar que tá na média, eu tô na média, eu tô bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Estar na média, será que é bom ou ruim para a farmácia? Explica pra gente. Olha, uma ótima pergunta, Viviane. Na realidade, não é bom, porque a média é ser mediano. A média é uma forma de simplificar as coisas e ela não existe na vida real. Então, vamos imaginar, imaginando uma pessoa, metade do corpo está dentro do forno, outra metade está dentro do freezer, na média a temperatura dele pode estar ideal para estar viva. Na vida real está morta, a pessoa estará morta. O outro exemplo que eu sempre brinco é, pega o salário ou rendimento mensal do Jeff Bezos, dono da Amazon, e põe meu rendimento junto com ele. Na média vai ser um ótimo rendimento. Na vida real não existe porque eu não ganho o que ele ganha. Então, a média nos ilude. É verdade, você tá falando isso, é muito interessante, porque a gente sempre tem essa ideia, não tira a média de qual o seu custo, tira a média de qual o seu faturamento, tira a média do que... E você está trazendo uma outra visão a respeito disso, né? Eu fico aqui me perguntando, será que existiria também um consumidor médio que se encaixaria dentro dessas médias todas? Essa também é uma boa provocação. Quando a gente fala da média e nós tomamos decisão, por exemplo, normalmente no varejo, de ser tudo para todos, esse é um modelo que funcionou até agora, ele vem dos anos 50, quando teve a urbanização da cidade, no caso do Brasil, e do grande consumo em massa. Então, a gente fazia tudo igual para tudo, partindo da premissa que todo mundo ia ter o mesmo comportamento de consumo. Então, não é bom, não existe um consumidor médio. Aliás, muito pelo contrário, nós queremos ser tratados como indivíduos, porque nós temos realidades distintas do ponto de vista de família, de hábitos de consumo, de renda. Então, tem muitas coisas que são diferentes. E hoje, a tecnologia já permite a gente tratar o ser humano de forma mais individualizada, no mínimo em grupos, porque, afinal de contas, tem muitos Brasis. E nós temos que entender essas diferenças, Viviane. A gente conversou um pouquinho antes, eu sempre converso com o entrevistado um pouquinho antes, e o Olegário falou assim, olha, Viviane, a média, geralmente, ela pode ser aplicada, ela é aplicada em várias áreas da farmácia, né? Eu falei, então tá bom, Olegário, vamos falar um pouquinho dessas áreas. E uma das primeiras que ele me disse é em relação à precificação. A gente tem aquela ideia assim, eu vou colocar o meu preço na média de mercado, porque eu vou ter uma margem média. E aí eu quero perguntar para o Olegário, essa história de ter uma margem na precificação funciona bem para a farmácia, para a lucratividade da farmácia?
Não funciona. E por que não funciona? Porque, primeiro, a farmácia tem concorrentes próximos dela, como todo varejo, que vai ter seus pontos fortes, os pontos que se diferenciam. E o comportamento do consumidor que a gente atrai também vai ser diferente de categoria para categoria. Então, esse é um lado. O outro de precificar pela média é que a gente não cria um diferencial do nosso negócio. Então, esse do ponto de vista de externo. Do ponto de vista de resultado, nós precisamos estar muito atentos aos custos que nós temos, porque eles são diferentes, inclusive impostos. Podem ter tributos que vão ser diferentes dependendo da origem do produto, dependendo da categoria de produto que a gente está trabalhando. Então, o nosso olhar precisa ser mais cuidadoso, porque a média pode implicar que a gente está deixando de ganhar dinheiro, ou deixando de atrair o nosso consumidor. Quando você fala sobre a média na precificação, esses conceitos, eles se aplicam tanto à rede quanto à pequena farmácia, à farmácia independente? Tanto a rede quanto a farmácia independente. Porque se ele põe um preço médio, dependendo da origem do produto, ele pode estar ficando com uma margem, em algumas categorias, tendo uma rentabilidade abaixo do que ele poderia ter. Quando ele põe essa precificação média, ele não está criando uma estratégia para ser diferente do consumidor. Então, o que se faz normalmente? E isso vale tanto para independente quanto para a rede. Ele tem que entender o papel que aquela categoria tem, quer dizer, como é que eu quero ser diferente do meu cliente, como eu quero ser percebido. E ele vai ter um conjunto de categorias que ele pode aplicar um percentual de margem menor, em outros casos um percentual maior, dependendo de quem ele quer atrair e dependendo de quem ele tem de concorrente do lado. E ele precisa passar essa imagem para o cliente de que ele tem, sim, os produtos que o cliente quer e que vai atender às necessidades dele do ponto de vista de desembolso, especialmente no momento tão difícil como nós estamos passando, que é este ano de 2022. Crise econômica, pandemia, né? Muita gente perdendo emprego, então é importante você olhar e fazer os ajustes. Conta aqui para mim nos comentários se você é do tipo que aplica média em tudo na sua drogaria. Se você for esse tipo, acho que depois do vídeo de hoje você vai mudar a sua visão em relação a isso. Vamos falar de média no estoque, na ruptura de produtos, porque a gente também conversou e você disse assim, às vezes a drogaria fala a minha ruptura, quer dizer, a minha falta do produto está na média. Mas será que é bom saber qual é essa média? Pois é, essa média, assim, se a gente parte da média como um primeiro passo, é uma forma de simplificar. Agora, para existir a média, eu vou ter ruptura, que vai estar acima da média e vai estar abaixo da média. Então, quando eu olho para esse número médio, mediano, ele não está refletindo o que acontece com diferentes categorias. Então, nós pegamos um momento de abastecimento mais desafiador, eu vou ter lá mais falta em determinadas categorias, e outras eu vou estar muito estocado. Então, essa média de ruptura, ela não vai traduzir a realidade do negócio, é onde eu vou priorizar. Porque a gente sabe que o dia a dia do varejo é muito corrido, então ele tem que olhar se ele tem lá a média, assim, como é que é meu número, como é que é meu desempenho em termos de ruptura, no mínimo por linha de produto, por categoria, enfim, tem que ter uma segmentação. A Fátima Melling, por exemplo, que é uma especialista em gerenciamento por categorias, ela sempre defende que o ideal é que uma empresa varejista consiga ter 5 níveis, ou seja, ele vê o total. Então, se ele entra ali em desodorante, ele vai ter higiene e beleza, ele vai ter desodorante, e dentro do desodorante ele vai ter os diferentes preços em cada faixa, de cada segmento, para ele poder entender o que está acontecendo de verdade naquele grupo de produto, que o comportamento do consumidor vai ser diferente. E isso é que importa, a gente tem que atender o consumidor. E pela média eu posso deixar faltar produto na loja e ter um cliente insatisfeito e, pior de tudo, perder vendas. E vendas perdidas por ruptura, o cliente não retorna.
Não retorna. Eu mesma já tive essa experiência, fui a uma drogaria 3 vezes, e nas 3 vezes em que eu estive nessa drogaria não tinha o produto que eu buscava e eu simplesmente nunca mais voltei. Abandonei. Saio da minha cidade, vou até a outra cidade ao lado, porque eu já sei que nessa outra drogaria eu sempre vou encontrar o medicamento que eu tô procurando. Então, é perder venda e é perder, talvez, quase com certeza, definitivamente aquele cliente, Olegário. Concorda? Totalmente. Perde vendas, perde o cliente, e tem estatísticas que dizem que é mais fácil a gente falar mal do que falar bem de alguém ou do varejo. E ainda vai reproduzir que a loja não atendeu, e com isto vai criando uma imagem ruim do próprio varejista, da loja dele. E isso é irreversível ao longo do tempo. Quando a gente fala de ruptura, de não ter o produto, a gente também está falando de mix, de definição de mix, né? A gente passa também pela definição do mix. A gente tem essa regrinha da média também na definição do mix de produto, porque você diz assim, a gente tem uma média para determinar quais produtos farão parte do sortimento. Mas, pelo que eu entendi, não é bom, porque em determinadas regiões, vamos pegar uma grande rede, por exemplo, que tem loja no norte e que tem loja no sudeste. Provavelmente os produtos do sudeste podem ser um pouquinho diferentes do norte, então aplicar a média no sortimento de produtos pode ser um erro também na sua visão, é isso? É um grande equívoco. Na realidade, hoje, as empresas estão se preparando do ponto de vista da tecnologia e de processos para entender, para conhecer o cliente de cada loja, porque esse sortimento hoje ele é muito específico, loja a loja, depende do bairro, do poder aquisitivo que está naquela região, da faixa etária das pessoas. Então, da concorrência, tem muitas influências na hora de definir o sortimento. Se eu tiver 2 lojas, não preciso ter mais, se eu tiver 2, cada loja deve ter seu próprio sortimento, sua identidade. E isso significa que eu vou dar mais espaço para determinados produtos ali de autosserviço do que para outros. Então, eu vou definir o meu sortimento em função do meu público-alvo, de conhecer esse meu cliente da loja. E ele não é uma média, né? Ele é único e ele vai ter um comportamento diferente de loja a loja, comprovadamente. Eu lembro, aliás, tive esse caso reproduzido no Brasil, mas eu lembro de uma visita que eu fiz nos Estados Unidos, que tinha 2 lojas, uma de cada lado da rua, e eu perguntei para o gerente como era isso, e ele falou para mim, Olegário, a pessoa que está indo para o trabalho, ela tem um comportamento de compras diferente de quem está voltando do trabalho. E isso influencia no meu mix. Estamos falando de lojas na mesma rua, só que com fluxos diferentes. E ele promovia na loja categorias diferentes. Olha que coisa muito curiosa em termos de hábito, de comportamento. Essa semana, falando com um executivo de varejo, ele mesmo me trouxe exemplos de 2 lojas deles, aqui no Brasil, no Nordeste, na mesma cidade, na mesma rua, que também tinha esse comportamento. Então, nós não podemos gerir pela média, definitivamente. É quando você, ao escutar, né, você pontuar essa questão das médias, me parece que é olhar os detalhes, é abrir os detalhes, é olhar os grupos, as categorias, os subgrupos. Se a gente olhar para a média, significa que a gente está olhando para o geral, de uma maneira geral, e nesse caso não dá para ser geral, tem que ser no detalhe, para poder acertar mais, para poder melhorar um pouquinho que seja a margem, para poder reduzir um pouquinho que seja a ruptura. É isso? É olhar para esse detalhe? Tem que ter precisão, tem que ser cirúrgico, se a gente fosse ficar aqui na área da farmácia. E cirúrgico é isso, eu posso até partir da média e depois eu vou ver que números que se distanciam da média e vou entender o porquê. É o famoso exercício dos 5 porquês. Por que essa loja tem esse comportamento e a outra loja tem outro? Na média eu vou ter o número, mas por que é diferente? Vamos voltar para o exemplo lá do Jeff Bezos e eu. O nosso comportamento de consumo não é igual, né? As nossas
jornadas e missões de compra, quando a gente vai comprar, é diferente, porque tem aí, no caso, uma diferença clara de salário. Vamos esquecer o país, vamos imaginar que ambos morássemos na mesma cidade, ou até no mesmo bairro, mas os comportamentos de consumo e de compra vão ser diferentes. Vamos priorizar coisas diferentes. Tem coisa que cabe no meu bolso, né, mas não faz nenhum sentido para o bolso de uma família de maior poder aquisitivo e vice-versa. Então, nós temos que estar atento a esses detalhes do negócio, porque varejo é detalhe. E o sucesso do negócio, a rentabilidade num varejo cada vez mais competitivo, está da gente ter bons processos, ter um bom cadastro e ter informação ali precisa para a gente poder tomar melhores decisões. O último ponto que eu queria abordar com você é a participação de mercado. Às vezes a gente acredita, eu estou com uma boa participação de mercado porque eu estou com uma participação de mercado dentro da média. Você comentou para mim que, ao pensar dessa forma, existe risco de a rede ou de a empresa até perder mercado por estar dentro da média. É isso mesmo? É isso mesmo, porque ela, na medida que ela está tomando decisões pela média, ela está deixando de observar comportamentos que estão mudando. Então, algumas categorias, por exemplo, vamos pegar produtos menos processados, produtos veganos, que estão em determinados segmentos hoje, que reflete o comportamento de uma nova geração. Quando eu estou tomando decisão pela média, o que influencia são os grandes volumes. E esses comportamentos que vão estar em segmentos, eu deixo de atender este consumidor, este novo consumidor, que valoriza outras coisas, especialmente as gerações nascidas ali a partir de 1980, e mais especificamente a que nasceu a partir de 1995, que tem comportamentos e expectativas diferentes. Quando eu deixo de atender esses grupos, que se perde ali na média, porque são grupos ainda, talvez, de consumidores em grupos pequenos, eu não deixo de ser relevante com ele. Ele olha para a minha loja e fala assim, não tem o que eu quero. Ele vai deixar de frequentar a minha loja, eu deixo de vender outras coisas. Se eu deixo de vender outras coisas e só fico reforçando o que eu vendo mais, eu não aumento o meu ticket médio. Vou continuar só vendendo determinados produtos. E, com o tempo, o risco é eu deixar de ser relevante para esses grupos de clientes, para os novos especificamente. Ele vai abandonar a loja e o meu market share, a minha participação de mercado, pode ir gradativamente caindo. É muito silencioso. Isso não acontece de um dia para o outro. E este é o perigo. Porque até aparecer na média, isso vai demorar. E quando aparecer, talvez já seja tarde para recuperar essa importância, essa relevância para o cliente. Porque nós estamos falando aqui, no dia de tudo, de ter melhores resultados, do ponto de vista do dono da empresa e do ponto de vista do cliente, de ser relevante para ele. Se eu não entendo ele, não conheço e trabalho com a média, eu não conheço esse cliente, eu não vou atendê-lo bem. Esse é o desafio. Bom, então você já entendeu que esse vídeo aqui é para você sair da média. Não se contente com a média. Você não tem que estar na média, você tem que estar acima. Abra o seu negócio, olhe para os detalhes, faça direitinho tudo que o Olegário te ensinou aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar muito. Olegário, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar falando com a sua audiência, uma audiência qualificada, porque você sempre sabe colocar temas relevantes aí para o público, conhece profundamente o setor. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E obrigada a você. Antes de ir embora, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo e conta nos comentários se você está na média ou se você já está trabalhando para sair dessa média e se destacar no mercado. Eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau, tchau.